Olá, seja bem-vindo ao Painel Univale. Informação importante para você que vai fazer o Enem. Quase 6 milhões de brasileiros vão fazer o Enem, que este ano é dividido em duas etapas, 2 dias, nos dias 4 e nos dia 11. Os portões vão abrir a partir do meio-dia e fechar à 1 da tarde e as provas começam a partir da 1h30 da tarde. Lembrando, que nesse dia 4 de novembro, no domingo, onde se realiza a primeira prova do Enem, já vamos estar no horário de verão, então vai ser honrado em todo o país o horário de Brasília. Mas como se preparar aí para o Enem e quais as vantagens do Exame Nacional do Ensino Médio? Sobre isso nós vamos conversar aqui no estúdio com a professora Cláudia Schissel, que é psicóloga do processo seletivo da Univale. Obrigado, professora, pela sua presença aqui. Bom, professora, o pessoal tá com um pouquinho de medo porque do sábado para domingo, já vai mudar o horário. Então, é mais uma atenção que quem vai fazer, que o candidato vai fazer a prova do Enem tem que ter, né, professora? Com certeza. Na verdade, além dessas questões, que seria uma variável não controlável, que as pessoas agora precisam saber que é importante. Então, assim, a questão do dormir mais cedo, se organizar, colocar um despertador, pedir para outras pessoas ajudarem. E a questão do transporte, vários desses alunos que vão fazer a prova vão depender de transporte público. Então, chegar com antecedência, saber a sua rota, fazer esse reconhecimento, não só no Enem, mas como às vezes nos vestibulares, o aluno ele recebe com antecedência uma confirmação da sua inscrição, com o seu local de prova, Então, é interessante que o aluno que possa, ele faça o reconhecimento do local, indo até lá, sabendo onde é que é o bloco. Muitas universidades e escolas grandes abrem as portas para aplicação de prova. Então, é interessante que ele vá até lá, porque se acontecer dele chegar tarde, ele sabendo o local, ele acaba minimizando um pouco alguns atrasos, até porque não existe atraso, existe um horário de entrada que precisa ser respeitado e, assim, chegar 1 minuto antes é vantagem. Agora, 1 minuto depois não tem como, pode perder aí toda uma preparação e aí tentar o Enem de novo só no ano que vem. Então, vale a pena essa organização do tempo, essa questão do administrar o sono naquela semana, porque querendo ou não, o relógio biológico ele não vai estar ainda adaptado para isso, Enfim, então tem algumas organizações que o aluno precisa ter, além dessa preparação de conteúdo, que também é importante. Lembrando que os organizadores do Enem, que é o MEC, lá, o INEP, são rigorosos quanto a essa questão do horário, Aqui em Itajaí, as provas, o local escolhido pelos organizadores é aqui a Univale, portanto, pessoas de outras cidades, Balneário Camboriú, Itapema, Navegantes, precisam estar atentos aos horários de ônibus, como a professora falou, e reconhecer o roteiro, Muitos vêm de outras cidades também de fora para fazer o Enem aqui, professora? E aí vamos dar o exemplo aqui da nossa região da Univale, A Univale é muito grande, então se você chegar atrasado, chegar no bloco 1 e a tua prova, for num bloco lá do direito ou lá da saúde, por exemplo, até chegar a 10 minutos. Então, esse tempo acaba prejudicando. Então, quem chegar antes vai ter mais vantagens aí, até porque, Almeri, não só o Enem que é rígido, concurso público, vestibular, toda a prova avaliativa, ela tem essa rigidez de segurança e de tempo. Então, assim, existe um tempo de começar e um tempo de terminar. Então, isso vai ser respeitado sempre. E o jovem, ele precisa entender essa dinâmica da sociedade, que se eu não cumprir, eu vou ter as consequências, Então, 1 minuto, quer dizer, aí depois, olha só, eu perdi a prova por 1 minuto, Então, faltou o quê? Não é que o MEC é rígido ou que o vestibular é rígido, é que as pessoas precisam se adaptar a essas regras que são construídas para poder ter esse controle aí de tempo, enfim. Agora, professora, a primeira prova, que é a aplicação de linguagem, códigos e tecnologias, redação, ciências humanas e também suas tecnologias, vão ser aplicadas no dia 4, Já estamos aí numa quase reta final dessa prova do dia 4. Como que a pessoa se prepara? Vale a correria?
vale estudar 10, 12 horas por dia ou existe um limite também que a mente e o corpo exigem também? Na verdade, a gente sempre fala, né? Corpo e mente precisa estar em equilíbrio, né? Então, algumas pessoas elas não se preocupam com aspectos aparentemente simples, como alimentação, sono, um lugar organizado para estudar, um lugar limpo para estudar, com alguns hábitos de estudo e que esses hábitos eles podem estar ajudando no controle de ansiedade. Então, quando a gente vê, às vezes, que o adolescente está ansioso demais e a gente vai orientar esse adolescente, a gente começa a perceber que ele não tem hábito de estudo, então ele não sabe como estudar, ele perde muito tempo, ele não tem um espaço para estudar. Então, um dia ele estuda na sala, um dia na cozinha, quer dizer, até ele organizar os materiais para chegar, já deu meia hora. E aí, tudo isso acaba aumentando essa ansiedade, né? Então, assim, tudo isso são hábitos que precisam vir sendo construídos já há algum tempo e não na semana da prova. Agora, na semana da prova, o que vale? Já que a gente agora está nessa reta final, né? Vale algumas questões, porque quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade ela está diretamente ligada à questão da concentração. Então, não adianta eu ter estudado 2 anos, 3 anos do ensino médio todo e deixar a ansiedade me dominar e no momento da prova eu vou estar suando, eu vou estar respirando e aí o que vai acontecer? Eu não vou conseguir me concentrar, né? Então, assim, o foco, a concentração para lembrar do que eu estudei, nós temos aí esse bloqueador que a gente precisa minimizar, que é a ansiedade. Então, estudar muita coisa e principalmente questões que são difíceis às vezes para o adolescente, não é recomendado. Então, a revisão é recomendado. Eu vou revisar o que eu estudei e vou me focar no que eu aprendo bem e o que eu acho que eu posso ir bem, para que essas questões, então se eu vou bem em matemática, eu vou revisar tudo de matemática para tentar gabaritar a matemática. Então, não adianta em cima da hora eu fazer um estudo de uma área que eu tenho mais dificuldade. Então, isso seria uma dica, que seria a questão dessa revisão de questões de áreas, de aspectos em que eu me dou melhor. A questão, professora, que a professora falou de uma boa alimentação, né? No dia da prova também, que não adianta só vir com uma xícara de café, que isso cognitivamente prejudica também, né? Dá aquele chamado branco, às vezes a pessoa não está se alimentando bem, né? Que o cérebro precisa de oxigenação também, né? Na verdade, não só num dia. Na verdade, quando o adolescente, ele acredita assim, agora eu vou estudar para o Enem, eu tenho foco no vestibular, enfim, terminar o ensino médio, a alimentação ela é importante em todo momento. Primeiro porque o adolescente está numa fase de desenvolvimento físico e biológico, então ele precisa desse combustível porque o corpo está produzindo muito hormônio e ele precisa para o crescimento físico e cognitivo, né? Então, eu pensar bem, eu estar concentrado, eu preciso de um combustível de qualidade. Então, salgadinho, refrigerante, eu como qualquer coisa porque não dá tempo. Eu tenho que estudar, né? Não, eu preciso ter um planejamento. Eu preciso dormir bem, eu preciso ter lazer, eu preciso estar bem sentado num lugar que possa proporcionar tudo isso. Porque eu me sentindo bem, eu vou sentir uma segurança em relação a isso. E no dia, principalmente, né? Porque o nervosismo, ele pode fazer o quê? Se eu comer algo diferente, eu vou ficar enjoado. Né? Então, o nervosismo pode dar... Então, assim, o comer menos, o ter tempo, não comer tudo muito em cima da hora, o não comer comida muito gordurosa. Enfim, esse é um cuidado que aparentemente é simples, mas que faz diferença. Na verdade, o que a gente está vendo aqui é um conjunto de aspectos que, se bem administrado, vai fazer a diferença entre um aluno que ele vai melhor ou não. Não é só porque ele estudou mais, é porque ele cuidou de todos esses aspectos, né, relacionados a tempo, aos atrasos, ele cuidou, levou a documentação, né? A gente vê que às vezes um dia antes os colégios, os cursinhos fazem várias revisões e às vezes o adolescente esquece lá a identidade e aí ele perde a prova por causa da identidade, enfim. Então, são aspectos simples, mas muitos aspectos que o conjunto bem organizado vai me dar uma segurança em que eu possa, então, sentar e aí realizar esse momento tão importante que é da prova. E o sono, professora? Vale perder a noite estudando? Adianta? Não vale.
Não vale perder, e muito pelo contrário, a falta de sono, né, ela traz vários distúrbios, né, e que até a questão da ansiedade, né, então a gente sabe, qualquer pessoa já lembrou muitas noites de sono, deixa a pessoa irritada, então assim, o impacto no emocional é muito grande, né, mais até que a alimentação. Então, o sono é fundamental para que eu consiga ter essa tranquilidade de respirar, de não ficar tenso, eu estar preparado. Então, sempre pensando, corpo e mente, né? Então, não adianta eu ter tudo isso e não estudar. Eu faço técnica de meditação, na hora eu vou dominar a respiração, então eu estou pronto para fazer a prova, mas eu não estudei. Então esse conjunto desse preparo, sono, alimentação, o tempo, hábitos, né? Essa revisão um pouco mais aprofundada em questões que eu domino mais e principalmente o sono. Aí eu acho que esse ano a preocupação maior com o sono por conta do horário de verão. Então, assim, o nosso corpo vai estar com essa 1 hora aí que não vai estar biologicamente pronto. Então, eu preciso, quem sabe, dormir 1 hora a mais para poder ter esse controle e no dia não estar cansado, né? Porque o cansaço também atrapalha a concentração e o desenvolvimento cognitivo. Nesse dia, na véspera, então, a gente vive numa região aí de uma oferta muito grande de vida noturna, na realidade, né? Então, se puder abolir um pouquinho isso no sábado para domingo, né, seria bem aconselhável, né, professora? São alguns sacrifícios que vão valer a pena, né? Porque a partir do momento que eu preciso, que eu tenho um foco, eu tenho que poder me concentrar. Então, se eu saio 1 dia, 2 dias antes, eu estou saindo do foco. Agora, uma dica para o vestibular que está mais distante, ou outras provas até da própria escola, o adolescente ele não vai abolir o lazer. Ele precisa ter o lazer, só estudar não dá. Mas 2, 3 dias antes, ele precisa estar focado, né, em todas essas questões que a gente está trazendo, senão ele quebra muito o foco. Se ele vai para a balada, ele não vai dormir, não vai se alimentar, enfim, daí acaba sendo um ciclo que o resultado pode ser não dar certo ou não chegar cedo, ou enfim, né. Então, acho que a prova tem que ser o foco nesses 3 dias que antecedem a ela. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com a professora Cláudia aqui sobre essa preparação para o Enem, que é tão importante para você conquistar, né? Ter conquistas aí quando for para o ensino superior. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Hoje o nosso assunto é o Enem. A primeira prova do Enem acontece no dia 4 de novembro, portanto aí o candidato tem que tomar um pouco de cuidado, porque do dia 3 para o dia 4 começa o horário de verão. Então, a gente está conversando aqui com a professora Cláudia Schissel, que é psicóloga do processo seletivo da Univale, e ela está dando algumas dicas aí para você reconhecer aí o trajeto. O Enem aqui na região, as provas vão ser feitas aqui na Univale, que é um espaço muito grande. Você vai estar recebendo em casa qual o bloco que você vai prestar a prova. E agora a gente vai falar mais um pouquinho aí sobre as dicas para o Enem com a professora Cláudia. Professora, a gente falou bastante no jovem, né? Que vai prestar a prova do Enem, o jovem que está no ensino médio, mas tem muitas pessoas já de idades mais avançadas que estão prestando o Enem também, que o metabolismo dessa pessoa não é igual a de um jovem, né? Qual é a dica para essa pessoa também, professora? Na verdade, lembrando a todos que, no caso do Enem, até vestibular, mas o Enem, quando a gente fala avaliação do ensino médio, dá a impressão que é só para o público do ensino médio, mas o Enem pode fazer alunos que estão concluindo o ensino médio ou que já concluíram há 10 anos, há 20 anos, enfim. Então, a gente, até para que a comunidade saiba. Então, às vezes, a pessoa que já saiu do ensino médio há algum tempo não quer fazer o vestibular, e é interessante, então, que faça o Enem, até pelas vantagens, né, de tentar pelo ProUni. Eu vejo, Almeri, que as pessoas, claro, elas precisam ter as mesmas dicas de preparação, né? Mas eu vejo as pessoas um pouco mais velhas, assim, conseguindo controlar um pouco melhor a ansiedade, né?
até pela questão da maturidade, né? Mas mesmo assim, às vezes estão um pouco mais fora desse contexto de local, onde esses detalhes que daí também a gente precisaria reforçar. Mas eu acho que essa questão de sono, alimentação, eu acho que aí já tem essa questão da maturidade, que sabe já o que faz bem, o que não faz bem, né? Então eu acho que o preparo emocional, eu vejo essas pessoas com muito mais tranquilidade para lidar com essas questões do que o próprio jovem que está aprendendo, né, nesse momento muito de aprendizagem, né, e até de testar muito, né, o adolescente ele testa muito o corpo, eu consigo ficar acordado, eu consigo ficar sem comer, né, então essa onipotência que é típico da adolescência acaba prejudicando nesse momento momento avaliativo. Professora, assim, e para essas pessoas existe aí não um agravante, mas assim, um empecilho também que o planejamento para estudar requer mais, porque elas trabalham, né? Como conciliar o trabalho assim, com o planejamento para estudar para o Enem? Na verdade, é a disciplina. Eu acho que quando se quer algo e se tem foco, precisa ter essa organização. Então, ter um espaço organizado como para o adolescente, limpo, organizado, para agilizar essa questão do tempo, né? Então, como eu tenho menos tempo, eu tenho que ter um tempo de qualidade. Então, que seja depois das 10, depois das 11, quando eu chego do trabalho, mas que essa 1 hora seja 1 hora de qualidade. Para isso, eu preciso ter tudo muito organizado, saber onde eu vou estudar, focar, dar uma ênfase maior ao que eu tenho mais facilidade e ter esse hábito, porque eu acho que o hábito de estudo, ele é para a vida toda, né? Quando eu tenho foco, né? Seja porque eu sou professora, seja porque eu estou estudando para um concurso, ou porque hoje as profissões de forma geral, né, a maioria, elas exigem essa formação continuada. Então, a gente não deveria deixar, né, essas questões de lado. A gente vê também aí as vantagens, né, do Enem, né? De uma certa forma é uma troca, né? O governo ele promove essa avaliação para saber o nível do ensino médio, né? Mas o aluno também ganha em várias questões, né, professora? Por que é vantajoso fazer o Enem? Eu acho que pela questão do ProUni, né, Almeri, que é uma das questões, a gente tem universidades que elas utilizam o Enem como forma de ingresso, não só com bolsa e sem bolsa. Por exemplo, a Univale, nós temos um percentual de vagas destinado a pessoas que fizeram o Enem. Então, não é o ProUni. Então, adolescentes de escola particular poderiam, porque o ProUni ele tem um critério que tem que ser aluno de escola pública ou de escola particular com 100% de bolsa. Então, teoricamente, os alunos de escola particular não teriam muitas vantagens no Enem. Mas a universidade e outras universidades também aqui da região utilizam um percentual de 5 a 7 vagas para todos os cursos, com exceção da medicina. Então, hoje, na Univale, se alguém fizer agora a prova do Enem no final do ano, trouxer o boletim do desempenho ou o número de inscrição, ele vai poder, a gente faz uma consulta ao MEC e com a nota ele poderia, como se fosse um processo seletivo, só que sem bolsa, né? Agora, a questão do ProUni, ela é uma questão vantajosa. A universidade hoje, a gente tem bolsa de 100%, algumas universidades não têm de 100%, mas existe um percentual bem importante, significativo de bolsas. Então, para quem não pode pagar a mensalidade e quer estudar, tanto na universidade pública quanto na particular, na privada e na pública, eu acho que vale a pena toda essa, que a gente está conversando, esse empenho, né, essa criação de hábito de estudo, toda essa organização para ter um bom desempenho e poder escolher, então, aonde eu quero estudar. Esses aulões que o MEC e o INEP, né, promovem aí através de aplicativos, né, através do site, eles valem também, né, professora? São dicas importantes, né? Eu acho que vale, porque acaba o aluno, eu sempre digo, né? Quanto mais desconhecido, essa palavra, tudo que é desconhecido traz insegurança. Quando eu não conheço, né? Eu não conheço o local, eu nunca vi a prova, vou me submeter a isso, o que será? Então, o desconhecido ele vai ficando tão grande, vai gerando um medo e aumentando a ansiedade. Então, se eu entro no aplicativo e conheço, ou no site do IMEC, e conheço um modelo de prova,
de forma geral, eu consigo controlar algumas questões. Então, eu sei que a prova do Enem é diferente do vestibular, que não tem pegadinha, são questões mais subjetivas, que eu preciso pensar, eu preciso analisar. E aí, todo esse controle da situação traz a segurança e minimiza a ansiedade. Então, conhecer, ter dicas, eu acho que tudo isso é fundamental. Só cuidar com o excesso de informação, né? Porque o excesso de informação pode prejudicar lá atrás no sono. Ou seja, eu fico até tarde, eu fico às vezes tomando café, energético, eu preciso estudar, entrar em tudo quanto é coisa, então isso tem que ser também moderado, né? É importante, mas eu preciso saber os limites do meu corpo e até onde eu posso ir. Por isso que quanto mais organizada eu estou, eu já vou trabalhar essas questões muito antes e não vou deixar tudo para cima da hora. Trabalhar questões muito antes, a gente vê o exemplo da redação, né, que hoje é muito importante. Mas quem escreve bem é porque tem um bom hábito de leitura, né, professora? Então, isso é uma dica também importante, né? Também. Então, na verdade, assim, ó, a leitura ela tem que vir acompanhando todo o ensino médio, né? Então, saber ler, gostar de ler e escrever é algo que está... E também fazer esse exercício que o adolescente hoje tem dificuldade, que é pegar uma caneta e um papel, né? A neurolinguística, ela prova de que a importância de eu fazer isso. Inclusive, por exemplo, quando os adolescentes vão estão no processo de escolha da profissão, né? Eu colocar no papel o que eu quero, o que eu gosto, o que é bom para mim, o que eu me identifico, né? Então, hoje é tudo muito no celular, tira foto, quer dizer, as facilidades são muito grandes e o cérebro vai ficando um pouco preguiçoso, né? E aí, quando eu chego no momento de escrever, cansa a mão, eu não sei pegar na caneta direito, é difícil. Então, todo esse exercício anterior é fundamental. Então, as leituras, e não só leituras de livros, de clássicos, mas assim, a leitura diária de jornais, de revistas, eu ter esse hábito de tirar um momento para poder fazer leituras gerais também, não só específicas, né? Agora, professora, a professora falou aí da escolha da profissão, né? Aqui a gente tem o OPA, né? E que é fundamental, muitos escolhe a profissão por causa do OPA, que conhece a estrutura, né? Como é que o adolescente que está lá no ensino médio, está saindo do ensino médio, vai fazer essa escolha, professora? Na verdade, a escolha da profissão, ela é uma escolha que ela já precisaria ser incentivada pela escola há algum tempo, né? Atrás, assim. Eu, enquanto psicóloga, até digo, por que não lá na pré-escola, né? Quer dizer, na pré-escola, já as professoras, os projetos pedagógicos, incentivar o conhecer a profissão do pai, conhecer a profissão do amigo, do pai do vizinho, enfim. Então, estar em contato com profissões, né? Na nossa cultura, o que acontece a maioria das escolas e da sociedade, a gente cobra do jovem que ele escolha a profissão no último ano do ensino médio. Mas ninguém deu condição para que ele possa fazer uma decisão. E qual é o fundamento da escolha da profissão? É um só. A base é autoconhecimento. Se o adolescente não se conhece, ele vai ter mais dificuldade de escolher a profissão. E como as nossas escolas não proporcionam espaços para o autoconhecimento, é só para o conhecimento específico, para ir bem, para a preparação de uma prova, né? Preparação teórica de uma prova, o adolescente ele não sabe o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, às vezes, além da informação, o OPA proporciona informação profissional. Mas eu tenho, toda sexta-feira, 70 jovens das escolas num projeto, né, da Vice-Reitoria de Graduação, que é a orientação profissional e que todo semestre a gente tem, que o nosso foco são 11 encontros de autoconhecimento, em que o adolescente ele vem até aqui se conhecer, saber quais são as suas habilidades, quais são os seus talentos. A gente precisa, às vezes, fazer ele lembrar quem ele foi na infância, o que ele gostava, hoje o que ele gosta, e aí, aos poucos, a gente estrutura um pouco esse tempo passado, presente, e consegue preparar ele para se projetar para o futuro, né? Então, aí tem várias questões que não é porque está chegando no final do ensino médio. Alguns teóricos da psicologia, até colocam que é meio impossível fazer uma escolha com 15, 16 anos. Porque exige um grau de maturidade que eles não têm. E até o desenvolvimento cognitivo não está pronto para essa projeção no futuro. Eles vivem um momento de destemporalização,
Como a criança não tem noção do tempo, o tempo para o adolescente também precisa de um momento estruturante de desenvolvimento, né? Então, quando a gente vê um jovem de 15 anos, que ele não está muito preocupado com a prova que vai acontecer daqui a 2 dias, e ele até fala para o pai, né? Ah, mas é só daqui a 2 dias. Agora, a festa de formatura que vai acontecer no final do ano, a menina já está incomodando porque ela precisa ter o vestido, né? Então, ele posterga coisas importantes e ele tem urgências para as coisas que não são importantes para os pais, mas são para ele. Então, essa falta de noção do tempo, isso é cognitivo, né? Então, como que eu vou pegar um adolescente que não tem muito bem estruturado isso e dizer, agora tu pensa o que tu queres fazer daqui a 5 anos? É muito difícil para eles e isso gera muita ansiedade, uma extrema situação de não controle da situação. Tá certo, professora. Muito obrigado pelas suas dicas aí, obrigado pela sua presença aqui, foi bem bacana mesmo. Assim, espero que as pessoas tentem absorver mesmo essas dicas. Muito obrigado, professora. Boa sorte para todos que vão fazer o Enem. Obrigado. Lembrando aí que a primeira prova é no dia 4 de novembro e que as provas do Enem aqui na região vão ser aqui em Itajaí. E se você tem aí alguma dúvida, entra lá no site do enem.inep.gov.br, baixa o aplicativo também do Enem para estar mais atualizado. A gente volta amanhã. Até lá.